Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. A gente está vendo padrões GOF, né? Gang of Four, comportamentais de projeto de software, tá? Então a gente já viu vários comportamentais, já vimos de criação estruturais, estamos vendo os comportamentais, chegamos no iterator, tá? Iterador, ou iterator, que é bastante importante, a gente vai ver isso neste vídeo. Se é novo, seja muito bem-vindo ao canal, só dá uma olhadinha, tem uma playlist aqui embaixo, tá? Com todos os vídeos na sequência, então fica fácil de você se organizar, já deve ter assistido na sequência, mas se chegou agora, não esquece, tá? Seja bem-vindo e dá uma olhada depois na playlist para você receber os novos, já saber aí dos vídeos. Você também, botão inscreva-se, dá uma olhada, clica no botão inscreva-se, você já está inscrito, dá uma olhada no seu sininho para ver se está marcadinho para você receber os novos vídeos em primeira mão e deixa seu like aí, né? O que importa, iterator, tá? Então vamos lá, estamos aqui. Iterador, a tradução em português é bem estranha, né? Iterador, ou iterator em inglês, tá? Em português, em programação de computadores, um iterador se refere tanto ao objeto que permite ao programador percorrer um container, uma coleção de elementos, particularmente listas. Aqui você vai muitas das linguagens que você trabalha, você vai falar, opa, agora entendi porque eles fazem dessa forma, tá? Listas, ok? Só falando um pouquinho, só para um comentário, quando você fala em projeto de software, isso daqui não é código, tá? Isso é conceito, perfeito? Você entendendo melhor o conceito de iterador ou iterator, você vai entender muito sobre por que eles usam daquela forma, tá? Então, vamos lá, em programação de computadores, um iterador se refere ao objeto, tanto ao objeto que permite o programador percorrer um container, tá? Coleção de elementos, particularmente listas, ok? Então quando você cria um iterator list na sua linguagem, ficou tudo mais claro agora, né? Quanto ao padrão de projetos iterator, no qual permite um iterador usado para percorrer um container é um recipiente, né, com várias coisas dentro, e acessar os seus elementos. O padrão iterator desacopla os algoritmos dos recipientes, porém, em alguns casos, os algoritmos são necessariamente especificados dos containers e, portanto, não podem ser desacoplados. Vários tipos de iteradores são frequentemente fornecidos via interface de um container, embora a interface e a semântica de um determinado iterator são fixas. Os iterators são muitas vezes implementados em termos das estruturas subjacentes de implementação de um container. Eles são frequentemente acoplados ao container para permitir a semântica operacional do iterador. Note que um iterador segue uma rota também que dá acesso aos elementos de um container, mas não realiza a iteração, ou seja, não tem total liberdade como sugere sua terminologia. O iterador é comportamentalmente semelhante ao cursor de um banco de dados. Iteradores datam a linguagem de programação CLU de 74, tá? Então, quando você faz um request de banco de dados, você pode em alguns casos, receber uma lista, né? E você vai com for each, por exemplo, extraindo elementos dessa lista. O ponteiro ali que serve para te dizer qual elemento está ali, né? É o iterator também, tá? E tem muito a ver com lista, então fique ligado. Você já trabalhou com lista, já sabe tudo sobre, já deve ter visto, né, exemplos práticos. Iteradores externos ao padrão iterador, tá? O iterador externo pode ser imaginado como um tipo de ponteiro que possui duas operações primárias: referenciar um elemento particular na coleção de objetos, chamado elemento de acesso, e modificar a si mesmo para apontar um próximo elemento, chamado de elemento de travessia. Também deve existir uma maneira de criar o iterador para apontar para algum primeiro elemento, bem como alguma maneira de determinar quando o iterador esgotou todos os elementos do container. Então, é um end of file, né? End of list, na verdade, né? Você vai percorrendo a lista, acabou. Terminou, não tem mais nada. Então, faça enquanto não for fim do arquivo, faça enquanto existir objeto, né? Existir objeto. Alguns casos o iterador, tô colocando aqui, você pode, objeto contém, mas você vai ter que dar um reset, né? Em algumas vezes você dá reset para o ponteiro voltar para o início, né? Uma classe iterador normalmente é projetada em estreita coordenação com a classe container. Normalmente um container fornece os métodos para a criação de iteradores. Observe que um contador de loop algumas vezes é referenciado como iterador de loop. Que a gente falou, né? Um contador de loop apenas fornece funcionalidade de travessia, não funcionalidade de acesso ao elemento. Então ele vai guardar o ponteiro para você. O loop ele vai guardar na variável, mas ele não tem um elemento com ele. Você vai ter que referenciar variável de iterador, né? Você vai falar assim, um array do elemento tal, e o iterador, o i, ele vai apenas guardando
a posição do ponteiro, nunca o elemento em si, né? Uma maneira de implementar iteradores é usar um tipo especial de subrotina, conhecido como gerador, que pode produzir valores para o seu chamador várias vezes. Em uma vez retornar apenas uma, a maioria dos iteradores são naturalmente expressivos como geradores, mas devido aos geradores preservarem seu estado local entre as camadas, eles são particularmente bem adaptados a iteradores stateful, complexo. Stateful, tá? O pessoal do Flutter, fique ligado, hein? Iteradores stateful, complexos como atravessadores de árvore. Um exemplo de gerador que retorna um número de Fibonacci. Lembra? Depois a gente vai falar do matemática. Fibonacci. Na linguagem Python. Eu só vou falar Fibonacci. Number. Vou só mostrar para vocês, para ilustrar melhor, tá? Tem uma sequência chamada sequência de Fibonacci, tá? São números que compõem a sequência. Como ele funciona, eu vou mostrar um pouquinho mais, só pra gente entender o exemplo bem, tá? Vamos lá. A sequência de Fibonacci, né, é uma sequência de números inteiros, começando por 0 e 1, né? Na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos anteriores. Então, tenho 0, somo 1, ficou 1. Agora eu tenho 1, somo 1, ficou 2. Agora entendeu? E daí eu vou somar 0, 1 mais 2 dá 3. 0, 1, 2, 3, 6. Então ele vai fazendo. Vamos olhar. Desculpa. Você vai somando os dois anteriores. São 0, 1, dá 1. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. E vai indo. Basicamente é isso, tá? Pega os dois anteriores e vai somando. Então, numa matriz, eu tenho um elemento 0, né? Eu somo com o próximo, que é 1. Já cria 1, é a soma no caso de 1 mais 0, né? Tem que começar com 1 mais 0. Daí eu já seto o ponteiro para o próximo, eu somo o n menos 1 e o atual. Já gera o futuro. E vai fazendo isso. Então vamos ver a implementação desse iterador. Definição de Fibonacci. Eu tenho duas, né? A e B vale 0 e 1. Então eu faço enquanto true, né? Ele vai pegar o A B é B, o A recebe B, o B recebe A mais B. Tá? E vai fazendo uma interação eterna, né? Então vai gerando eternamente. Então aí é uma definição. Em Python, como você faria isso, tá? Você tem duas variáveis AB. Começa com 0, 1, né? Então a recebe B e a B recebe A mais B. E vai fazendo a interação. Tá? Tem interadores implícitos, algumas linguagens orientadas a objetos como C Sharp, Delphi, em versões mais recentes, Go, Java, Go do Google, né? Java, mais recente, Lua, Perl, Python e Ruby fornecem uma maneira intrínseca da interação através de um elemento de um objeto container, sem a introdução de um objeto interador explícito. Um objeto interador real pode existir na realidade, mas se ele existir, não é exposto dentro do código-fonte da linguagem. Exemplo, interadores implícitos são normalmente manifestados na declaração for each, tá? Olha interessante isso, tá? Essa linguagem, você deve programar em alguma delas. Se não, ainda tem playlist aqui de programação também, tá? Tem várias linguagens já no canal, então fique ligado. E a gente tá cobrindo cada uma das linguagens bem mesmo, pra você aprender do zero até as coisas mais loucas da linguagem, tá? Isso é bem legal. Então vamos ver. Implícito. Algumas linguagens orientadas a objetos como C Sharp, Delphi, Go, Java, Lua, Perl, Python, PHP também, né? Tem uma maneira intrínseca de interação através de elementos de um objeto container, sem introdução de um objeto interador explícito. O objeto interador real pode existir na realidade, mas se não existir, não é exposto dentro do código-fonte. Por exemplo, interadores implícitos são geralmente manifestados por for each é o equivalente, né? No caso ali, for valor in, né? Print valor. Então, Ruby, aqui tem um exemplo de Ruby embaixo, tá vendo? Basicamente muda a linguagem, mas o conceito é o mesmo, tá? O que a gente tá vendo não tem a ver com linguagem, tem a ver com conceito, tá? Tem um interador, iterator, ou iterador tem muito a ver com lista, tá? E esse ponteiro da lista. Esse tipo de interação, algumas vezes chamado de interação interna, devido ao seu código executar completamente dentro do contexto do objeto interável, que controla todos os aspectos de interação e o programador apenas fornece a operação para executar cada etapa, né, função anônima. Em linguagem de suporte de compressão a listas, né, ou similares, pode fazer uso de interadores implícitos durante a construção da lista. No caso Python, ó, nomes, pessoa, for, pessoa, em lista e pessoa feminino. Ó, isso é bonitão, né? Só que isso aqui ficou mais complexo. Algumas vezes a natureza implícita é parcial. A linguagem C++, por exemplo, possui template da função for each, que permite interação implícita similar, tá? Bom, daí ele vai te dar exemplo em N linguagens, aqui Java, ó,
iterator, basicamente é coleção ou lista, tá? O array, coleção, lista, isso daí vai, tipo, não vou entrar muito em exemplo Python, ó, for em sequência, print valor, tá? Cada linguagem vai ter seu modo, mas não é importante a linguagem, né? Geradores de Python implementam o protocolo de interação, tá? Não importa agora muito a linguagem em si, mas o conceito, tá? Então a gente viu aqui iterator, basicamente, vamos, então a gente tá aqui, ó, chain of response, padrões Goff comportamentais, estamos no iterator, depois vai vir o mediator, tá? Vou mostrar uma coisa para você, só para a gente repetir, para frisar bem. Em programação de computadores, né, o iterator se refere tanto ao objeto que permite o programador percorrer um container, particularmente em listas, tá? Quanto ao padrão de iterador, no qual o iterador é usado para percorrer um container e acessar os seus elementos, tá? Basicamente você vai usar onde? Listas, toda a lista que você vai usar, e banco de dados, ok? Quando você usar, por exemplo, alguma coisa com for each, para extração de dados de um banco de dados, você vai usar um iterador, tá? O iterador não tem acesso ao objeto, somente a um ponteiro que você vai saber qual é o próximo, ele vai ter esse controle de atuar o próximo, tá? Basicamente é isso. Então a gente viu o Fibonacci também, que é a soma dos números. Então é isso, iterador. Acho que ficou bem claro para todo mundo aí. Seja muito bem-vindo, se é novo aí. Botão inscreva-se, não esquece, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho, valeu o like, botão dois tracinhos, like no vídeo e aqui embaixo a playlist, que é muito importante. Meu nome é David Baltazar, a gente tá vendo um pouco agora de projeto de software, entrando em cada um aí de parte de projeto de software e entrando na parte estrutural, tá? Já vi, comportamental, tá? Não é estrutural não. Já vimos os padrões de criação, já vimos os estruturais, agora estamos vendo os comportamentais. Iterator, você deve ter usado, se você usou algum list view, list box, list alguma coisa, ou acessou banco de dados, iterador, ou for each, né? Você está usando o iterator aí, então já faz parte, é muito forte, né? Faz parte de praticamente todas as linguagens e é um caso específico, né? Quando você entra num looping com um ponteiro, iterator, tá? Próximo vídeo chegando, não esquece da playlist aqui, tá? Tchau!